No Fio da História exibe, neste fim de ano, uma retrospectiva dos acontecimentos no Brasil e no mundo ao longo dos últimos 6 meses, desde que a primeira edição do programa foi ao ar em julho de 2025. Para uma abordagem mais ampla das principais matérias e análises trazidas ao nosso público nessas 23 edições, a retrospectiva foi dividida em 2 episódios, programados para serem exibidos nas semanas do Natal e do Ano Novo, que também ficarão disponíveis em nosso canal. Não perca! O primeiro episódio do programa No Fio da História foi ao ar no dia 16 de julho de 2025, após a realização da 17ª Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Antes, no dia 4, a cidade de Niterói sediou o BRICS Press Meeting, produzido pela Rádio Jornal Toda Palavra, em parceria com a TV Comunitária de Brasília. O evento, transmitido ao vivo pelos canais parceiros, reuniu jornalistas da mídia independente no Solar do Jambeiro, casarão histórico da cidade. Boa noite. Estamos iniciando pela Rádio Toda Palavra e pelo canal do Jornal Toda Palavra no YouTube o programa No Fio da História. Jornalismo com a marca da coerência e da verdade histórica. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. Convidamos você a estar conosco sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, no nosso canal em www.youtube.com/@todapalavra e pelo streaming www.radiotodapalavra.com.br, debatendo os principais fatos do Brasil e do mundo. Essa é a primeira edição desse programa, que inicia e que tem uma característica de se propor a ser um jornalismo também com uma perspectiva histórica. Nós queremos trazer para vocês não só os fatos do dia a dia, os acontecimentos do Brasil e do mundo, mas também as análises e a coerência de quem já fez essa história no Brasil. Eu sou Luiz Augusto Hertal. Comigo aqui na bancada está o analista político e Brizola Neto, ex-deputado federal, ex-ministro do Trabalho, Neto, de quem o nome dele diz, né? Boa noite, Brizola Neto. Obrigado pela sua participação. Eu queria ouvir de você também quais são as suas expectativas para esse programa que nós estamos iniciando hoje aqui pelo canal do Toda Palavra, no YouTube e na Rádio Toda Palavra. Boa noite, Hertal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Olha, o fio da história é uma expressão muito usada pelo Brizola, né? O Brizola falou muito essa expressão quando estava voltando do exílio, né? Que era justamente o resgate da história do Brasil depois daquela interrupção provocada pelo golpe de 64. E a minha expectativa é de que a gente possa produzir aqui um programa que analise os fatos, mas sem esconder, né, uma visão comprometida com o desenvolvimento, comprometida com a questão nacional e que busque na história, né, justamente fundamentar e trazer para os fatos de hoje uma perspectiva que só o trabalhismo brasileiro conseguiu analisar. Aliás, eu acho que é o que falta um pouco hoje, né? A gente vê muitos canais por aí, a gente tem a mídia tradicional, mas em nenhum deles você encontra uma visão trabalhista, né? Até porque o trabalhismo, trabalhismo brasileiro, né? Ele é uma doutrina genuinamente nacional, né? E o que a gente vê muitas vezes aí na mídia, seja na grande mídia, ou seja, mesmo na mídia alternativa, são muitas vezes interdições ideológicas que vêm de fora. Então, acho que a gente tem uma grande contribuição aí a dar, analisando os fatos da semana, os acontecimentos, trazendo para você, né, uma visão do que está por trás da notícia. Eu acho que foi isso que o Brizola sempre fez, foi isso que o Getúlio sempre fez, foi isso que o Jango sempre fez, e essa pretensão que nós temos aí com esse programa. A matéria principal no episódio de estreia mostrou o que está por trás da fraude no INSS,
a escandalização feita pela mídia oligárquica em torno de um fato que é caso de polícia, mas que se transformou em oportunismo político. Cuidado, povo brasileiro! Toda essa onda de imprensa, de televisão, de rádio, abra um olho que isso é para te envolver, te confundir e te enganar. Isso é uma enganação! Este pessoal não passa de ser a nova cara da direita e do conservadorismo no Brasil. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência, que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. O PDT precisa pedir perdão à nação brasileira. É isso que ele tem que fazer. O PDT tem que vir a público pedir desculpas. O Lupe já deveria estar fora do ministério. A fraude que prejudicou milhares de beneficiários do INSS com o desconto indevido de milhões de reais em mensalidades por associações de aposentados e pensionistas vem protagonizando mais um capítulo da longa história de manipulação jornalística dos cartéis midiáticos brasileiros. O que você verá nesta matéria são os interesses ocultos por trás da campanha ensurdecedora da TV Globo, pedindo o afastamento do agora ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, sobre o qual recaiu a atribuição de culpa feita pela mídia, embora as investigações indiquem que a origem do esquema fraudulento remonta ao ano de 2018, ou seja, uma montagem criminosa que remete aos governos Temer e Bolsonaro. A fórmula é velha, sempre baseada no denuncismo irresponsável. Como mostra o fio da história, foi usada pelas organizações Globo, entre outros veículos da imprensa oligárquica, na campanha que levou o presidente Getúlio Vargas ao desespero e suicídio em 1954, o presidente João Goulart à deposição pelos militares golpistas em 1964, o presidente Lula à derrota eleitoral em 1989, após uma manipulação confessada pelo então diretor da Globo, José Bonifácio Sobrinho, o Boni, na armação do debate com Collor de Mello, a presidente Dilma Rousseff à deposição por um golpe parlamentar em 2016 e o ex-governador Leonel Brizola a uma perseguição implacável pela Globo desde que retornou do exílio e assumiu por 2 vezes o governo do estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Enquanto o governo Lula inicia o processo de restituição dos valores descontados ilegalmente dos beneficiários do INSS, ao mesmo tempo em que promete aprofundar as investigações e punir os culpados pela fraude, a oposição se aproveita da escandalização promovida pela Globo e alimenta o fogo do caldeirão político formado pela constituição de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. Por trás das cortinas do teatro político e midiático, no entanto, o fio da história registra o roteiro traçado pela campanha das oligarquias contra as conquistas trabalhistas do povo brasileiro e que já custaram ao país a privatização de empresas estratégicas como a CSN, a Eletrobras e praticamente o fim do monopólio estatal do petróleo, além da reforma trabalhista implementada por Temer e Bolsonaro, retirando direitos dos trabalhadores. São os mesmos objetivos já alcançados no Chile e na Argentina,
que levaram à aniquilação das garantias dos trabalhadores e à destruição do sistema previdenciário naqueles países. O ódio da Globo ao trabalhismo e aos líderes trabalhistas vem de longe, vem de antes mesmo da fundação da emissora. Ainda quando Roberto Marinho só o jornal Globo, já eram permanentes ali o ataque à figura do presidente Getúlio Vargas. Depois a gente viu a Globo contribuir para o golpe militar que depois o João Goulart da presidência da República. E em relação aos dois governos do Brizola no Rio de Janeiro, aí a gente, aqueles que têm um pouco mais de idade, não vão esquecer, o Brizola foi o maior opositor da Globo, porque a Globo, durante seus dois governos, fez campanhas falaciosas, fez campanhas pesadas, atacando diretamente a figura do Brizola, não pela sua personalidade, mas pelas suas ideias. E aí, nessa matéria, nessa questão do caso do INSS, que você tem toda a razão, é um caso de polícia, é um caso que os aposentados foram roubados, foram saqueados, a Globo em nenhum momento aponta o seu canhão para os verdadeiros ladrões do INSS. Mais uma campanha falaciosa contra um líder trabalhista que estava no Ministério, e aí você disse muito bem, o que está no fundo dessa questão são os interesses que a Globo tem de defender os grandes interesses dos seus anunciantes. Aí por trás está o sistema financeiro, você pode ter certeza disso. Sistema financeiro que o Lupe enfrentou lá no Ministério, quando baixou os juros do consignado, na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, e quando ele se opôs frontalmente, inclusive a alguns setores do governo que defendiam essa proposta, a desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Todas as acusações que foram feitas contra o Lupe não deram em nada, porque eram simplesmente falsas, eram questões usadas para atingir um ministro que não arredava pé quando se tratava de direitos dos trabalhadores. E essa foi a escola que a gente aprendeu. Eu ouvi uma vez o Brizola ele falando justamente isso. Olha, pode analisar minha vida inteira. Não vai ver em um único ato meu alguma retirada de direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que essa foi a questão central. Os grandes interesses que permeiam, patrocinam a grande mídia, que tentam criar aí narrativas para atender seus interesses, eles se voltaram contra o Lupe justamente por isso, porque ele era um anteparo a qualquer tentativa de retirada do direito dos aposentados. Também nesta edição, o jornalista Beto Almeida, fundador da Telesur e da TV Comunitária de Brasília, ressaltou a importância de uma estratégia de comunicação para o BRICS, capaz de fazer frente à mídia hegemônica internacional. Esse evento aqui realizado no Solar do Jambeiro, aqui em Niterói, produziu a Carta de Niterói, ela trouxe uma pleiade de interpretações sobre o problema midiático à luz dos BRICS. Porque os BRICS têm uma enorme importância. Se nós analisarmos a crise do capitalismo hoje, os BRICS oferecem uma saída para a humanidade. A humanidade está entrando no neoliberalismo num beco sem saída, que só leva à destruição, à miséria ou à guerra. Os BRICS apresentam, não, caminha por ali. Vamos fazer outra coisa. Mas isso exige também que alguém que tem uma proposta tão boa tenha também uma comunicação. Não pode um grupo de países, uma associação BRICS, que tem essa proposta tão libertadora para a humanidade, ser tão maltratada nos meios de comunicação. Nós viemos com um conjunto de ideias comunicacionais que, digamos, se harmoniza e amplia, porque os BRICS não são apenas uma proposta monetária, ela é um conjunto de propostas para produzir uma transformação do mundo. Entramos com ideias na área da comunicação que são exequíveis. Se já existe um banco dos BRICS, também poderá haver aquele que foi o
o carro-chefe, digamos, da Carta de Niterói. Uma Big Tech dos BRICS, uma Big Tech da maioria global, ou seja, produzir uma estrada própria para que a humanidade tenha uma circulação, um fluxo de informação a favor de um equilíbrio do mundo para a humanidade não entrar naquele beco sem saída e ter um futuro luminoso. Quer dizer, essa que é a ideia. Por isso a Carta de Niterói teve uma repercussão que eu acho muito importante. Durante a cúpula dos chefes de Estado no Rio, o jornalista norte-americano e comentarista convidado Timothy Rush, do EIR, Executive Intelligence Review, mídia independente dos Estados Unidos, falou sobre a resposta de Lula às ameaças de Trump aos países do BRICS e seus aliados e sobre multilateralismo. Já Alier Pires Ferreira, do Núcleo de Estudos do BRICS da Universidade Federal Fluminense, falou sobre a proposta dos pesquisadores da UF de tornar o Rio de Janeiro a sede do BRICS, que até hoje não tem um escritório. A ideia foi adotada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que ofereceu a Lula, chefe de Estado na presidência rotativa do bloco, um prédio no centro carioca para a instalação da sede. Ao final desse episódio de estreia, o jornalista Beto Almeida leu a íntegra da Carta de Niterói, documento elaborado durante o BRICS Press Meeting. Nos meses de julho e agosto, o programa No Fio da História repercutiu os melhores momentos do BRICS Press Meeting e ressaltou os fatos mais relevantes no país e no exterior, com comentários do analista político Brizola Neto, do jornalista Oswaldo Maneschi, além de entrevistas e depoimentos. Na edição do dia 23 de julho, o programa destacou a conferência do analista geopolítico Pepe Escobar, no encerramento do BRICS Press Meeting. O programa mostrou a reação de Lula às intervenções do governo norte-americano em assuntos internos do Brasil. Em evento no Juazeiro, na Bahia, Lula reafirmou que quem manda no país é o povo. A fala foi uma resposta ao tarifaço de Trump, com a taxação de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. O aumento das tarifas foi uma espécie de chantagem do líder norte-americano de extrema-direita às medidas cautelares aplicadas pelo STF contra Jair Bolsonaro, que passou a usar tornozeleira eletrônica. O que parece claro é que o Trump e o Bolsonaro deram ao Lula um discurso. Mais do que isso, deram a Lula a possibilidade, a chance de reverter seus indicadores de popularidade e deram a ele um mote para mobilizar novamente o povo brasileiro em torno de uma questão muito importante, que é a defesa da soberania nacional. O episódio do dia 23 de julho também noticiou a filiação de Roberto Requião e seu filho Maurício Requião ao PDT. É um dia muito especial para todos os trabalhistas. Requião, nosso querido senador Roberto Requião, é um homem que tem um livro de serviços prestados ao país. Não é uma folha, não é uma ficha, é um livro. É um homem que confunde a história democrática desse país com a sua própria biografia. Nós consideramos que o mundo vive uma grave crise de governança ocidental, que exige esforços de todos os que estamos aqui para criarmos mecanismos novos de cooperação internacional se quisermos salvar a civilização humana. A edição do dia 30 de julho apresentou um resumo dos melhores momentos do BRICS Press Meeting. A criação de uma Big Tech do BRICS, principal proposta da Carta de Niterói, foi levada à reunião de cúpula dos líderes pelo coordenador do Movimento dos Sem Terra, João Pedro Stedley, sendo um dos pontos defendidos no relatório final do Conselho Popular do BRICS. O episódio ressalta as falas do analista geopolítico Pepe Escobar, do escritor e presidente da Biblioteca Nacional Marco Lucchesi, de pesquisadores do Núcleo de Estudos do BRICS da Universidade Federal Fluminense, além de jornalistas e representantes de mídias independentes do Sul Global, como Sputnik, Telesur, Prensa Latina, TV BRICS, Brasil 247
e a Spam TV iraniana. O mês de agosto foi marcado pelo encontro entre Trump e Putin no Alasca, o que gerou temores de uma guerra entre as potências. O Brasil abriu novos mercados e socorreu empresas prejudicadas pelo tarifaço. Foi também o mês dos 71 anos da morte de Getúlio. No Fio da História mostrou, no dia 6 de agosto, em primeira mão e com exclusividade, o discurso do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para um grupo seleto de pessoas em um hotel no Rio, na manhã do dia 6 de julho, pouco antes da abertura da cúpula do BRICS. Canel defendeu a Revolução Cubana e mostrou os desafios com o bloqueio econômico de mais de 6 décadas imposto pelos Estados Unidos. O líder cubano recebeu uma cópia da Carta de Niterói, documento final do BRICS Press Meeting. O programa reexibiu matéria produzida em 2023 para o canal do Toda Palavra no YouTube sobre a exploração de carvão na Sibéria, sobre o uso consciente dos recursos energéticos e a geração de energia barata para o desenvolvimento dos países do sul global. O episódio do dia 13 de agosto destacou as expectativas em torno do encontro dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, em busca de uma solução para a guerra da Ucrânia. O programa contou com os comentários de Pepe Escobar, que falou sobre o poderio nuclear das duas superpotências, e de Lier Pires Ferreira, pesquisador do NUBRICS da Universidade Federal Fluminense. Então, uma ideia para vocês todos de com o que o planeta está lidando. São dados de 2025. Dos suecos, do CIPRE na Suécia, que é muito sério em contabilizar dados, especialmente nucleares. A Rússia tem um total de mais ou menos 4.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos tem um total de 3.800 ogivas nucleares. Entre as ogivas que estão prontas para entrar em ação, há mais ou menos uma paridade. 1.770 os americanos, 1.710 os russos. Ou seja, na prática é uma paridade. 1.700 ogivas prontas para entrar em ação. O dado principal que todos nós devemos ter em mente é que até com 100 mísseis nucleares soltos ao mesmo tempo, esse planeta está condenado à desaparição. Boa noite. O mundo em suspense diante do temor de uma guerra nuclear volta os olhos para o Alasca, onde os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, irão se encontrar na próxima sexta-feira, 15 de agosto, em busca de uma solução para a guerra da Ucrânia. Na mesma edição, o jornalista independente norte-americano Timothy Rush, diretamente de Washington, detalhou a proposta de um túnel sob o Estreito de Bering, interligando a Ásia e o continente americano, que poderia criar uma nova rota para a paz mundial, tese defendida pelo movimento internacional LaRouche. Em Brasília, Lula fez contato com os líderes do BRICS e abriu novos mercados para o Brasil fora do eixo ocidental, além de socorrer as empresas atingidas pelo tarifaço com uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. A palestra do presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, sobre a riqueza cultural dos países do BRICS, proferida durante o BRICS Press Meeting, encerrou o programa. Depois do encontro entre Lula e Trump no Alasca, o programa No Fio da História do dia 20 de agosto trouxe uma análise do pesquisador do NUBRICS, Lier Pires Ferreira, sobre os lances dessa negociação que deixou o planeta em suspense. O que nós estamos acompanhando aí é o retorno, do velho tabuleiro geopolítico, à baila, onde Donald Trump busca uma concertação, com aquele que historicamente é um dos principais adversários, da política externa americana, que é a Rússia, buscando, quiçá, definir áreas respectivas e recíprocas de influência. Eu acho que a grande verdade é que essa aproximação do Putin com Trump, muda completamente o quadro geopolítico. O Ocidente, que tenta aí há 3 anos fazer um isolamento da Rússia, com essa mudança de postura do presidente Trump,
o Putin ele passa a voltar para o diálogo diplomático e mais do que isso, né? Nesse encontro fica claro que as 3 questões fundamentais que a Rússia pleiteava, né, estão sendo reconhecidas pelo presidente Trump. Né? Quais são essas 3 coisas? Né? A neutralidade da Ucrânia, né? A Ucrânia não avançar no sentido de ingressar na OTAN, a Ucrânia não permitir que, a partir desse acordo de paz, né, sejam enviados armamentos e tropas estrangeiras para o território ucraniano, e a cessão de territórios. O programa também trouxe um resumo dos acontecimentos da semana, além de uma conversa com o jornalista Timothy Rush sobre a visão da imprensa independente norte-americana que vai na contramão dos poderosos grupos de mídia ligados às oligarquias nos Estados Unidos. A defesa da soberania nacional, que levantou o apoio popular ao presidente Lula, e a geopolítica internacional foram temas de reportagens com comentários do analista político e ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto. O presidente Lula ele não só interrompeu a queda que estava havendo antes das pesquisas, como ele voltou a crescer. Né? E mais do que isso, ele está conseguindo mobilizar a população brasileira em torno de um tema fundamental, inclusive para romper a polarização, inclusive para, na verdade, mostrar quem está do lado de quem nessa polarização. Né? Porque, durante muitos anos, a direita, né, a extrema-direita, o bolsonarismo, se colocou como os defensores dos valores da pátria. Né? E essa cena está desmascarando isso. Né? Você está vendo hoje quem são os verdadeiros vendilhões da pátria. O que nós estamos vendo hoje, Artal, é a Brother Sun 2, absolutamente descarada, porque o Trump está intervindo nos assuntos internos do Brasil. Ele diz que não corta a tarifa se o governo liberar aliás, o governo nem pode fazer isso, liberar o Bolsonaro das responsabilidades pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro do ano passado, e isso é uma clara intervenção, por isso que eu estou falando, Brother Sun 2 a missão, porque é uma coisa absurda, isso nunca aconteceu na história. Diplomaticamente as coisas eram feitas no tempo do Lincoln Gordon por baixo dos panos, agora desse jeito, descarado, não, eu quero isso, quero aquilo. O Trump trouxe esse conteúdo, digamos assim, para a discussão política internacional e deixou muito claro de que lado a extrema-direita brasileira está, que lado do Brasil. Acabar com o PIX do Brasil, porque prejudica os cartões de crédito americanos, a Visa, a Elo, sei lá, essas coisas lá dos Estados Unidos. Que isso, poxa? Ao final, o programa destaca a palestra da jornalista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Beatriz Bício, durante o BRICS Press Meeting. Beatriz ressaltou que o BRICS é herdeiro do espírito de Bandung, a conferência que lançou as bases para o movimento dos países não alinhados em 1955. No dia 24 de agosto, os trabalhistas lembraram os 71 anos da morte de Getúlio Vargas. O presidente que trabalhou pelo desenvolvimento soberano do Brasil foi levado ao martírio em 1954 pelas forças reacionárias que não admitiam a independência econômica do país. No Fio da História mostra as homenagens prestadas ao grande líder trabalhista em São Borja, no Rio Grande do Sul. O Getúlio, em tempos que a gente anda discutindo, falando sobre golpe militar, interferência na soberania nacional, o Getúlio ele se fez chefe de uma revolução, como ele mesmo disse, venceu, e venceu porque foi de fato um processo revolucionário, que mudou a história política, econômica e social do Brasil. O Getúlio pegou um país entregue às oligarquias de Minas e São Paulo, ele acabou com a política do café com leite, inaugurou a justiça eleitoral, deu direito de voto às mulheres e criou de fato uma democracia no sistema político brasileiro. O programa trouxe um depoimento da vice-presidente estadual do PDT e secretária de Assistência Social do município do Rio, Marta Rocha. O tempo não supera a obra de Getúlio Vargas. Ele permanece vivo na memória e no coração do povo brasileiro. E é essa chama
acesa por Getúlio e mantida por Leonel Brizola, que inspira a caminhada do nosso partido e fortalece nossa luta por um país mais digno, soberano e democrático. O destaque foi a entrevista exclusiva com o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, que representa o legado do movimento sindical, nascido sob a inspiração da Era Vargas. A gente está num momento, talvez dos mais importantes desse novo período democrático. Né? Um momento em que os acontecimentos devolveram ao governo a chance de unir boa parte dos brasileiros em torno de um projeto nacional. Nós temos aí 3 grandes projetos que nós vamos enfrentar juntos, que a gente já conseguiu ganhar a narrativa na sociedade. Imposto de renda isento, essa isenção até 5 mil. Segundo, jornada 6x1. Essa discussão que a gente luta por redução de jornada há tanto tempo, que desde 88, que a gente reduziu de 48 para 44, e de lá para cá nunca mais reduziu. E a sociedade entendeu que ela está amassada nesse processo, que ela tem um dia por semana, e esse dia é insuficiente para ele poder descansar, curtir a família, qualquer coisa. Precisa acabar com isso. E o Congresso está apertado, e não tem como dizer não. E a reforma tributária. Sim. Eu acho que a gente começa um novo jogo, que isso vai dar condição do Estado recuperar a sua forma, a sua fonte de investimentos, porque o Estado está com problema de fonte de investimento. Em 1985, era inaugurado no Catete o primeiro Centro Integrado de Educação Pública. O CIEP Tancredo Neves foi a primeira das 508 escolas de educação integral criadas nos 2 governos de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, no estado do Rio. A Revolução pela Educação despertou o ódio das elites fluminenses, que fizeram de tudo para destruir essa obra tão importante. No dia 3 de setembro, o programa No Fio da História apresentou uma edição especial sobre os 40 anos dos CIEPs, com a professora Lia Faria, uma das principais colaboradoras de Darcy Ribeiro, na implantação do projeto. E claro que a extrema-direita, os ricos, os mais ricos, não querem mudar a situação social do Brasil. E mudar a situação social do Brasil significa, como o Brizola tinha muito claro, investir na educação e na educação. Sem educação, não há democracia e não há libertação de nenhuma sociedade. Então, se cada um de nós perceber que a esperança está de volta, que talvez, quem saiba, seja o grande momento histórico da volta das ideias do Darcy, do Brizola, do antigo trabalhismo. Alguém que idealizou, implementou um projeto como o CIEPs para o Brasil, para o Rio de Janeiro, não precisaria ter feito mais nada. Isso está nas palavras do Paulo Freire. Né? E depois ele complementa, para mim, o maior modelo bem-sucedido de projeto educacional implementado em toda a América Latina foram os CIEPs. E é importante, né, essa leitura mais reflexiva, essa recuperação do processo histórico. Quem foram esses grandes intelectuais? Quem foram esses brasileiros que, na verdade, fundaram o Brasil, né? Criaram uma estrutura junto com o Brizola, com o Darcy, com o Oscar Niemeyer, com todo aquele grupo trabalhista, né? Estávamos falando aqui, Boatê, Bocaiúva Cunha, como que essas pessoas, esses brasileiros, esses políticos, esses intelectuais, eles construíram um projeto de nação, um projeto para o Brasil. E a escola, a educação, ela é a ponta do iceberg, ela puxa o projeto, né? Não há cidadania, não há nação sem educação. A edição especial contou também com a participação do sociólogo André Lemos, autor do livro Globo versus CIEPs, que revela os bastidores da campanha empreendida pelas organizações de Roberto Marinho contra o projeto de educação de Brizola e Darcy. E a constatação
evidente de um embate da Globo em relação ao CIEP, né? O estudo, particularmente, que eu fiz, trata do primeiro programa especial, ou seja, que se colocou em prática em 85 e foi até o final do primeiro governo Brizola, ali, né? Com a não eleição do Darcy Ribeiro em 87. Você tem ali, pouco mais de 2 anos, 1.543 notícias no jornal O Globo, praticamente quase 2 por dia, majoritariamente crítica negativa, ou seja, uma publicidade midiática para desqualificar o projeto CIEP. A vice-presidente estadual do PDT e secretária de Assistência Social da cidade do Rio, Marta Rocha, ressaltou a importância do ensino público de qualidade e parabenizou professores, funcionários e alunos dos CIEP. Eu sou fruto da escola pública e posso afirmar, toda vez que eu vejo um CIEP, fico emocionada. Esses espaços transformaram vidas e mostraram que a educação é um instrumento de igualdade, cidadania e transformação social. Celebrar os 40 anos dos Brizolões é também reafirmar que o PDT continua lutando por uma educação pública de qualidade e se orgulha profundamente desse projeto que mudou a história do nosso país. O mês de setembro foi marcado pelas manifestações no Dia da Independência e pela reafirmação da soberania diante das ameaças de Donald Trump, que enviou forças militares ao Mar do Caribe. Foi o mês da condenação de Jair Bolsonaro, juntamente com militares golpistas. Lula assumiu o papel de embaixador do Sul Global na Assembleia da ONU e o povo nas ruas derrubou a PEC da blindagem, também chamada de PEC da bandidagem. Na edição do dia 10 de setembro, o programa focalizou os acontecimentos na China, durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que selou uma aliança até pouco tempo improvável entre Rússia, China e Índia. O tema é analisado pelo jornalista norte-americano Timothy Rush em entrevista ao editor do programa, Luiz Augusto Hertal. Agora, se não fosse por Trump, ao declarar guerra econômica contra o Brasil e contra a Índia, eu acho que o Modi possivelmente houvesse chegado, mas tivesse chegado, mas esse espírito de colaboração entre os três, que recorda a proposta de Evgeny Primakov, o primeiro-ministro russo de faz já 27 anos, em 1998, de criar entre os três, a Rússia, a Índia, a China, BRIC, na época, depois ampliada a BRIC e BRICS, mas o cerne foi essa proposta de Primakov. Agora se vê já em andamento novamente, foi a primeira reunião em China entre Modi e Xi Jinping por 7 anos, depois da explosão do conflito fronteiriço entre a China e a Índia faz 5 anos. Então, quer dizer que foi Trump, ironicamente, o veículo para chegar a estreitar muito essa relação, que é fundamental. No Brasil, Lula, exercendo a presidência brasileira do BRICS, convocou uma reunião de cúpula extraordinária com os líderes dos países plenos do bloco para discutir estratégias comerciais e se contrapor a Donald Trump, que enviou uma frota armada para a costa da Venezuela e chegou a ameaçar o Brasil militarmente. A mesma edição exibiu matéria sobre as comemorações da independência no 7 de setembro. Na véspera, Lula exaltou a soberania nacional em pronunciamento na TV. Além dos desfiles cívico-militares, a data foi marcada por manifestações em todo o Brasil, organizadas por movimentos sociais, estudantes e sociedade civil, que saíram às ruas para defender a soberania, protestar contra o entreguismo dos bolsonaristas e contra o intervencionismo dos Estados Unidos.
porque a questão nacional vai ser o grande mote das próximas eleições. E eu acho muito importante que o governo assuma essa postura de defesa da soberania, de defesa do interesse nacional, né? E os acontecimentos que a gente tem visto do último 7 de setembro mostram uma sociedade dividida, né? E mostra uma sociedade que, em grande parte, está doente, né? Pela desinformação, está doente por absorver a cultura dominante que vem dos Estados Unidos, dessa classe dominante brasileira, né, entreguista, dessa elite brasileira que se alia aos interesses estrangeiros, né, dos meios de comunicação que durante muitos anos confundiram a cabeça do povo brasileiro, né, e que fizeram com que grande parte da população hoje defenda uma intervenção estrangeira no processo legal, na justiça brasileira. Então, assim, isso é uma clara demonstração de que o nosso país está adoecido, né, que há uma grande desinformação e que a gente precisa urgentemente reafirmar os valores nacionais, né? Querem que o Brasil se transforme num Estados Unidos de segunda. Pela primeira vez no Brasil, um ex-presidente foi condenado por atentar contra a democracia e militares de alta patente foram levados à prisão pelo mesmo crime. Bolsonaro, considerado pelo STF como líder do golpe, recebeu a pena de 27 anos e 3 meses de reclusão. O programa do dia 17 de setembro ouviu um dos militares de 1964, não um golpista, mas um dos que tentaram heroicamente resistir ao golpe. O professor e jornalista Ivan Cavalcante Proença era capitão do Exército quando recebeu a missão de defender o Palácio Duque de Caxias, então sede do Ministério da Guerra, no dia 1º de abril de 1964. Naquele dia, ele impediu que 340 estudantes fossem chacinados pelas forças golpistas na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praça da República. Ele também tentou avisar o presidente João Goulart de que militares contrários ao golpe estavam dispostos a resistir. Mas chegou tarde. Cerca de 1 hora antes, Goulart havia partido para Brasília. Se Proença tivesse chegado a tempo, a ditadura que durou 21 anos talvez pudesse ter sido evitada. O programa também tratou dos preparativos para a 80ª Assembleia da ONU em Nova York, onde Lula foi o primeiro a discursar. Os comentários foram do analista internacional e pesquisador do NUBRICS, da UF, Lier Pires Ferreira. Nesse ano, além de se comemorar os 80 anos, né, da própria organização, e, claro, os 80 anos da vitória aliada sobre as forças nazifascistas na Segunda Guerra Mundial, nós também teremos algumas questões importantes relacionadas à política internacional como um todo, mas certamente em função também das relações entre Brasil e Estados Unidos. Do ponto de vista macro, 2 questões serão muito importantes. A primeira delas, a guerra russo-ucraniana, que ainda não encontrou um fim derradeiro. Por um outro lado, também temos a gravíssima crise humanitária em Gaza em função da ocupação e da ação das forças israelenses no território da faixa. Ao abrir a 80ª reunião anual da ONU, o presidente Lula assumiu, no mais importante púlpito da geopolítica mundial, o papel de liderança do Sul global. Além de defender a soberania e a democracia como princípios inegociáveis, Lula falou a favor da Venezuela contra as intimidações da esquadra norte-americana deslocada para o Mar do Caribe. Exigiu a retirada de Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo, denunciou o genocídio do povo palestino em Gaza e exaltou o multilateralismo contra as sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. Lula se portou como embaixador da maioria global, falando em nome de organismos como Mercosul, ASEAN e BRICS, e foi bastante aplaudido. Curiosamente, recebeu elogios do próprio Donald Trump, que o sucedeu como orador, com um discurso cheio de ameaças, negacionismos, fake news e autopromoção. Mesmo sob ataques sem precedentes,
o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Por um lado, eu acho positivo esse contraste, né? Ver o presidente brasileiro se opondo frontalmente, né, ao que disse em seguida o presidente americano, é um bom sinal, né? É um sinal de que nós estamos nos libertando dessa dependência americana, que nós estamos dando nosso grito de independência política e econômica, né, e confrontando uma visão que já passou, né? Esse mundo unipolar que surgiu depois da queda da União Soviética, esse mundo onde os Estados Unidos ele tinha uma posição praticamente imperial, ele conseguia impor, né, a partir da sua força militar, a partir da sua força econômica, o que queria no mundo. Eu cresci num mundo onde havia um único discurso geopolítico, um único discurso econômico, né? E hoje a gente está assistindo a uma mudança de paradigma. E é muito bom ver o presidente Lula sendo uma voz, né, talvez a maior das vozes do Sul Global. É muito bom ver o presidente Lula entendendo a grandeza e a importância brasileira e afirmando isso lá na ONU. E perceber que essa ordem, né, mundial, criada a partir da Segunda Guerra Mundial, que se acentuou depois da queda da União Soviética, ela não responde mais, né, às necessidades do planeta. Ela não responde mais, ela não é capaz mais de segurar os enfrentamentos de países, ela não consegue mais responder pelo desenvolvimento econômico mundial. A ONU ela perdeu representatividade, principalmente pela ação dos Estados Unidos ali dentro. No Brasil, a tentativa de parlamentares de extrema-direita para se tornarem imunes ao crivo da justiça e para anistiar bolsonaristas condenados por tentativa de golpe levou o povo às ruas nas principais cidades do país no dia 21 de setembro. Então não dá para você conciliar o amor ao modelo americano à defesa da pátria e dos valores nacionais. Essa é a grande questão. Então, essa compreensão, né, que está ficando muito clara para o povo brasileiro, e esse episódio do Trump tem nos ajudado, né, a trazer a verdade para essa realidade, pode dar ao Brasil um caminho de afirmação da sua soberania, de independência econômica e de um novo alinhamento mundial, não mais dependente dos Estados Unidos. Aliás, o Trump falou que o Brasil, se não se aliar aos Estados Unidos, vai se dar mal. O povo brasileiro tem que ter clareza que nos últimos anos, nas últimas décadas, alinhados ao modelo americano, alinhados aos ditames americanos, é que o Brasil perdeu seu protagonismo. Então essa é a grande questão. A razão do atraso brasileiro, hoje, é justamente a interferência americana na economia e nos interesses brasileiros. Esse projeto da blindagem, né, isso é um escândalo. É um escândalo porque se tem alguém que tem prerrogativas no Brasil, são os parlamentares. Né? Você aumentar as prerrogativas dos parlamentares é um verdadeiro escândalo e uma tentativa de blindagem, né, contra principalmente os desvios das emendas parlamentares. Porque se o Supremo for a fundo, se o Ministério Público for a fundo na distribuição desses recursos das emendas parlamentares, vai ter muito parlamentar encrencado. Né? E eles estão tentando fazer uma blindagem.
e também de alguns presidentes de partidos que estão envolvidos em questões escabrosas. Tem presidente de partido aí que está envolvido até com tráfico de drogas. Então, essa PEC da blindagem era uma tentativa de autoproteção que não vai prosperar.